no modo PSV. Então ele é um modo, se eu estou ventilando no modo espontâneo, eu preciso do drive do paciente. Como isso daqui é um pulmão artificial, ele não tem drive, tá? Eu preciso induzir o drive aqui para que ele faça o disparo, tá? O modo pressão de suporte, como eu já falei, é um modo espontâneo, tá? Eu também vou partir de uma PIP e vou acrescentar uma pressão de suporte. Então, ele vai ser um modo que também vai ser limitado à pressão. Ele vai partir daquela pressão de 8, vai acrescentar 10 de pressão de suporte. Então, ele vai limitar a pressão no somatório da pressão de suporte mais a PIP. Ele não vai ultrapassar uma pressão de pico de 18, tá bom? Ele vai variar o volume corrente, pois o volume corrente ele vai ser mais ou menos estipulado de acordo com o pico de fluxo do paciente, tá? Dependendo de quanto o paciente faz de pico de fluxo, ele vai entregar 10 de pressão de suporte e esse volume corrente vai ser equivalente ao pico de fluxo. Se eu fizer um pico de fluxo grande, ele vai fazer um volume grande. Se eu fizer um pico de fluxo menor, ele vai fazer um volume corrente menor, tá bom? Então é mais ou menos por aí. Então o PSV, ele é um modo limitado à pressão, somatório da pressão de suporte mais a PIP. Ele é disparado pela sensibilidade, porque eu dependo do drive do meu paciente. Essa sensibilidade pode ser a fluxo ou a pressão, certo? Eu vou ajustar de acordo com cada paciente. E ele é um modo que ele vai ser ciclado, ou seja, ele vai trocar da fase ins para a fase ex a fluxo, certo? Se eu estou dizendo que o volume ele é baseado no pico de fluxo inspiratório do meu paciente, então eu vou entender que quando ele chegar num determinado percentual do fluxo, ele vai trocar de fase. Eu estou dizendo isso para o aparelho. Ele me dá aqui como trigger expiratório, ou final do ciclo inspiratório, ou percentual de ciclagem, tá? Nesse caso aqui está em 25%. Então vamos supor que o pico de fluxo do meu doente, independente do valor do pico de fluxo em si, ele fez 50 de fluxo, 60 de fluxo, eu não quero saber nesse momento. Mas eu estou te dizendo que esse ponto aqui da curva de fluxo é 100% do fluxo que ele usou, certo? Então, se aqui é 100% e na linha de base é 0%, aqui é onde ele está trocando de fase, são os 25% que eu pedi para a máquina para ele trocar de fase, tá bom? Então, ele atingiu 100% do pico de fluxo. Quando ele chega em 25%, ele troca de fase. Lembrando que esses 25% eu setei aqui, tá? Se eu quiser aumentar o tempo inspiratório do meu paciente, eu tenho que fazer com que essa curva, esse ponto, ele fique mais perto do 100 ou ele fique mais perto do 0%, para aumentar o tempo inspiratório. Eu vou querer que ele troque de fase muito mais perto do 0%, mais perto da linha de base, concorda? Eu vou assim então aumentar o meu tempo inspiratório. Então eu vou reduzir o percentual para que eu atinja próximo à linha de base, para ele aumentar o meu tempo inspiratório. Com isso, eu aumento um pouco o volume corrente com o paciente, teoricamente, realizando o mesmo esforço, tá? Ele está trocando de fase muito mais perto do 0. Então, eu aumentei o tempo inspiratório do paciente. E se eu quiser que esse tempo inspiratório fique menor, eu vou fazer com que esse percentual de ciclagem fique mais perto lá do 100%. Perceba que agora o tempo inspiratório é mais curto porque ele troca de fase muito mais perto do 100% do pico de fluxo, tá bom? Às vezes o paciente tem um volume corrente menor nesse processo e ele compensa na frequência respiratória. Muitas das vezes eu tenho pacientes que fazem baixo volume corrente em PSV e logo eu já dou suporte para esse cara, achando que eu estou dando pouco suporte. Mas às vezes é um ajuste bobo que eu preciso fazer
no percentual de ciclagem para que esse paciente fique melhor adaptado. Basta eu ajustar o trigger expiratório, ou seja, o percentual de ciclagem, mais adequado para o tempo neural do paciente, e ele vai começar a fazer melhores volumes correntes, com a mesma pressão de suporte, fazendo com que o mechanical power, o estresse mecânico do paciente, se reduza e ele fique melhor adaptado com a mesma pressão de suporte ou até mesmo, às vezes, com uma pressão de suporte menor. Tá bom?